dia, meus irmãos. Tudo jóia com vocês? Aqui é Pastor Carlos falando. Bem-vindos ao nosso primeiro informativo em forma de vídeo. A nossa ideia agora é experimentar esse novo formato. Então, depois, se tiver um tempinho, deixa o feedback pra gente se vocês acharam melhor esse formato, por fato de ser mais dinâmico, ou se preferem o formato antigo. Talvez eu adote os dois formatos, não sei, mas deixa então a sua opinião, que é muito importante pra gente, ok? E primeiramente eu quero novamente agradecer a cada um dos irmãos que tem orado por nós, tem nos ajudado no nosso sustento, nessa transição, na chegada até a Romênia. Muito obrigado pela vida de cada um de vocês e a gente então louva a Deus pela vida de vocês. E o primeiro item da pauta vai ser sobre as nossas finanças. Como eu havia prometido para vocês há alguns meses atrás, eu quero dar para vocês o feedback de quantas anda as nossas finanças, né? Em relação às despesas de mudança, que compreendem o estudo anual da língua, que compreende a compra de imóveis, eletrodomésticos, afinal de contas nós temos que manter uma casa toda, montar uma casa toda, compreende também os valores das passagens, os valores de visto anual. Por que isso, visto anual? Porque mesmo que eu saia daqui com um visto para a Romênia, chegando lá, em 3 meses eu preciso renovar para esse visto anual. E esses valores são altos, então a gente já precisa sair com esses valores aqui completinhos. E também compreende as roupas de frio, porque nós vamos chegar lá provavelmente em outubro, se Deus permitir. Já é outono, próximo do inverno, e inverno lá as temperaturas chegam até menos 20 graus. Então a gente precisa comprar roupas específicas que aqui no Brasil a gente não encontra, ok? Então desse valor de 12 mil euros, nós chegamos aí a 82%, contando já com a venda do nosso carro aqui no Brasil. E nós temos também os valores do nosso sustento mensal. Esses valores estão inclusos o valor da contribuição da equipe para a equipe Romênia e para a equipe Brasil, né? Nós somos missionários pela CEPAL e nós temos então essa contribuição. E isso é importante, porque, por exemplo, eu estou lá na Romênia, a equipe está lá e precisamos desenvolver algum tipo de ministério, algum tipo de trabalho, uma viagem interna. Esses recursos, eles são tirados desta conta. Então nós mensalmente depositamos ali para que a gente possa ter esse subsídio, para que a gente possa aí incrementar alguns trabalhos, comprar algum equipamento, fazer curso. Então a gente quer sempre manter uma reservinha para ministério, ok? Também está compreendido nisto aluguel e condomínio, eletricidade, telefone, internet, transporte, o mercado, né, alimento, higiene, etc., seguro de saúde público, para nós que os estrangeiros são obrigados a pagar esse seguro de saúde público, e mais o homeschool dos filhos, ok? E os valores do visto anual, que a gente então chega lá, faz o visto. Daqui um ano eu tenho que pagar novamente esse visto, ele é renovado anualmente, então a gente precisa ao longo do ano estar juntando dinheiro para esse visto e para as viagens do Brasil. Pela missão nós primeiramente ficamos 2 anos direto, depois voltamos ao Brasil para visitar familiares e fazer divulgação por um período bem curto, e aí retornamos novamente à Romênia para que a gente possa não ter esse tempo de que a missão fique muito tempo parada, não é? Então esses valores, pelo que a CEPAL Romênia nos passou, giram em torno mais ou menos de 1.900 euros, ok? E desses valores nós havíamos chegado a mais ou menos a 80%. A grande questão é que com a desvalorização do real, obviamente, esses valores acabam flutuando demais, não é? Então estejam orando ainda por isso, para que a gente consiga mais igrejas parceiras, mais irmãos parceiros nessa empreitada. Eu não sei quantos dos irmãos já sabem, nós entramos com uma campanha, na época que nós estávamos girando ainda em torno de 50%, de que se nós conseguíssemos levantar 80 irmãos em Cristo, que pudessem nos ajudar com R$50 mensais, a gente já estaria com todo o sustento completo, pronto para embarcar, não faltaria mais nada. A gente não conseguiu ainda esse número de irmãos, então estejam orando, estejam pedindo para que Deus abra aí as oportunidades de divulgarmos, de entrarmos em contato com irmãos. E se vocês não receberam esse link dessa campanha ainda, eu posso postar aqui no grupo, posso enviar diretamente para vocês, e se vocês puderem repassar para que a gente consiga o maior número de pessoas que nos ajudem nisso, seria de grande utilidade.
E agora vamos para as nossas notícias de maio. Bom, como os irmãos sabem, no dia 28 de abril foi a nossa consagração ao Ministério Pastoral. Eu quero agradecer à Ordem dos Pastores, os pastores presentes que ali estiveram. Quero agradecer a vocês, irmãos, que estiveram ali nesse momento importante, não só na nossa vida familiar, mas também na vida da nossa igreja, que vai completar esse ano 10 anos de vida. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E o nosso mês de maio foi um mês bastante agitado. Vamos lá, no dia 1º de maio nós estivemos ali no acampamento Palavra da Vida, lá na Terra Preta, em Atibaia. Todo ano eles fazem um torneio esportivo, e esse torneio esportivo é muito importante, porque as igrejas, irmãos formam times, futebol, basquete, vôlei e tantos outros, para passarem o dia do 1º de maio lá. Famílias passam o feriado lá. No entanto, tem um número muito grande de não crentes, e ali então a palavra de Deus é ministrada, e ali a gente então trabalhou juntamente com o Ministério Palavra da Vida em todas as atividades. Já no dia 2 de maio eu estive na minha própria igreja ministrando ali no culto de oração, levando a palavra, orando com os nossos irmãos em Cristo. No dia 5 de maio eu estive também na minha própria igreja, no culto de jovens. Ali foi ministrada uma palavra pelo irmão Rodrigo acerca da tatuagem. É lícito o crente usar tatuagem? Não usar tatuagem? É pecado? Não é pecado? Foi uma discussão muito interessante à luz das Escrituras. E no dia 6 de maio eu estive pregando na Igreja Batista Nova Aliança. Ali eu tive o privilégio de dar abertura ao mês de família, pregando em Gênesis capítulo 1, dos versículos 26 a 28. Eu falei um pouquinho da importância das famílias cristãs espelharem e espalharem a glória de Deus. Eu quero agradecer ao pastor Robson pelo convite feito e agradecer a toda a igreja pela boa recepção que tive lá. E dos dias 7 a 10 de maio nós participamos da conferência missionária lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Ali nós tivemos a oportunidade de montar um pequeno stand da CEPAL, da Missão Romênia 18, falando um pouquinho do nosso trabalho, tanto para alunos, professores e visitantes ali. E nós fomos extremamente abençoados naquele momento, não só pelas divulgações, porque todo ano o Seminário Bíblico Palavra da Vida, ela escolhe uma missão para que possa abençoar financeiramente. Ao longo da semana missionária, eles vão arrecadando ofertas, e esse ano essas ofertas foram destinadas a nós, ao nosso projeto lá para a Romênia. E o valor arrecadado foi de R$ 6.988. A gente quer agradecer muito ao Seminário Bíblico Palavra da Vida, muito especialmente a pessoa do João Luiz Santiago, coordenador do curso de missões. Quero muito agradecer você, João. Muito obrigado mesmo pelas bênçãos. E ali também nós tivemos o privilégio de fazer um pequeno seminário ali numa das manhãs sobre o leste europeu, falando das dificuldades, das características do leste europeu e da Romênia, falando um pouquinho dos desafios da Igreja de Cristo naquele ambiente pós-comunismo. Então foi um momento muito legal. E depois, no dia 11, logo após a conferência missionária, eu fui convidado pelo próprio seminário a dar uma aula sobre evangelismo para os alunos do primeiro ano, e a gente falou um pouquinho do evangelismo dentro do contexto do leste europeu. A gente pôde compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente tem em termos de abordagem, do que funciona, o que não funciona por causa das questões culturais, o tipo de pensamento. Então a gente pôde colaborar um pouquinho aí na formação em termos do evangelismo. Aí nós voltamos para Jundiaí, descansamos um pouquinho e já partimos de viagem para Águas de Lindóia, onde ocorreu o Encontro CEPAL de 2018, que foi dos dias 14 a 18, de segunda a sexta-feira. Ali nós podemos servir junto à nossa missão, podendo conhecer os missionários que ainda ouvíamos falar nos grupos de WhatsApp, mas podemos conhecê-los pessoalmente. E ali nós tivemos também o nosso stand montado com toda a equipe da Romênia. Foi um momento muito legal, onde Jorge e Virgínia são os nossos líderes ali da CEPAL Romênia, lá em Bucareste, mais a Andréia, que é uma missionária que está também em fase de levantamento de recursos para ir para a Romênia. Estejam orando pela Andréia, porque ela também está em fase de levantamento de sustento. Coloquem lá o nome dela na lista de pessoas que vocês podem estar orando e abençoando por meio das orações, ok? Uma coisa muito legal foi que pela primeira vez os nossos filhos, Davi e Ana Júlia, puderam conhecer os filhos dos missionários.
o Felipe e a Elisa. E foi amor à primeira vista. Eles se entrosaram tão bem, tão bem, tão bem, que agora a Ana e a Júlia não vê a hora de pisar lá os pés na Romênia, poder continuar exercendo essa amizade com eles. Então a gente louva a Deus por cada detalhe do cuidado que Deus tem dado à nossa família nessa transição. E agora nós vamos falar um pouquinho da nossa agenda de junho. Ok? Junho nós estamos, graças a Deus, com a agenda quase lotada. E eu queria compartilhar com vocês para que os irmãos estejam orando. No dia 3 de junho, agora neste domingo, eu estarei ministrando a ceia e pregando na nossa própria igreja, na Igreja Batista Vida Nova, aqui em Jundiaí. Depois, no dia 10 de junho, eu estarei indo para a Igreja Batista lá em Indaiatuba, do pastor Roni, que é um professor lá do Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde eu vou estar levando uma palavra e falando um pouquinho do nosso projeto para a Romênia e desafiando os irmãos a participarem conosco, tanto nas orações e no nosso sustento. Logo após, no dia 17 de junho, estarei indo para a Igreja Batista Nova Esperança, lá em São Paulo. Esta igreja é presidida pelo pastor Tiago Abdala, que também é um dos professores ali do Seminário Bíblico Palavra da Vida. E esta igreja, inclusive, é uma das nossas apoiadoras, tanto financeiramente quanto em oração, do nosso projeto. E nós vamos lá falar um pouquinho do papel da igreja local nas missões. E eu creio que vai ser um privilégio para a gente poder estar falando um pouquinho da palavra de Deus e ensinando acerca de missões. E por fim, no dia 24 de junho, estou ainda em conversa para ver se a gente consegue fechar uma igreja lá para São Paulo, e para que a gente possa compor a nossa agenda mensal aí de visitas e divulgação do nosso projeto. E agora a gente tem alguns pedidos mais pontuais para que os irmãos estejam orando. O primeiro deles é que a gente consiga, obviamente, mais intercessores. A gente crê no poder da oração. Nós precisamos de gente que nos acompanhe, nos ajude, nos aconselhe nesse processo todo de mudança para a Romênia. Também precisamos fechar o número de parceiros em relação às finanças para que essa missão para a Romênia seja viabilizada. Outro motivo de oração é pela saúde. A Juliandra tem tido dores de cabeça praticamente todos os dias. Acho que é sinusite que tem pego ela, então estejam orando por ela também. Eu também. Vocês sabem que eu tenho uma condição, uma doença autoimune que não tem cura, não tem o que fazer. E nós iniciamos um tratamento agora com uma medicação que ela aumenta um pouquinho a toxicidade na corrente sanguínea, dá uma alteração no fígado. Estejam orando para que esse tratamento faça efeito, para que eu possa ter menos dores e o meu organismo possa voltar a se equilibrar. A gente pede também pelo nosso carro. Ele quebrou no dia 1º de maio voltando lá de Atibaia. Ele já foi consertado, graças a Deus, mas como a gente está viajando muito, a gente pede para que os irmãos estejam aí orando para que esse carro não quebra mais. E mais uma vez a gente quer agradecer a cada um de vocês por estarem fazendo parte desse projeto. Esse projeto Romênia 18 não é um projeto da família Schulz apenas, mas a gente crê que Deus colocou esse projeto no nosso coração. Deus já tem feito a sua obra, já tem feito o seu querer lá no povo romeno, e a gente só deseja fazer parte disso, e a gente sabe que vocês também são parte disso. Então a todos vocês, equipe Romênia 18, intercessores, mantenedores, irmãos em Cristo, o meu muito obrigado e até a próxima. Deus os abençoe.